Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vendo esse testemunho desta mulher que rezou pelo seu marido, pelo diácono, a gente pergunta, né? Se pergunta, poderia a intercessão alguma coisa? Até onde vai a força, o poder da oração de uma pessoa por outra? É preciso a gente estar presente, estar ali ao lado, estar junto, estar na sala de cirurgia, estar na mesma cidade. Meu irmão, você não tem ideia do poder da oração. A oração é poderosa, tão poderosa, que ela realiza coisas assim inimagináveis. E às vezes é uma pena, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Muitos testemunhos que é segredo de rei, né? Segredo do rei você não abre. São coisas que nosso Senhor fez por nós, que nós nunca poderemos contar para ninguém. Ou porque expõe as pessoas envolvidas, ou porque alguns não compreenderiam, ou porque a gente que viveu, a gente sabe que é, mas às vezes quem escutar não vai conseguir crer. Então até nisso a gente tem que ter sabedoria, de permitir que as pessoas recebam o conhecimento na medida em que conseguem digerir. A palavra de Deus diz isso. Para uns é leite espiritual, para outros é alimento sólido, né? Então, quando a gente encontra alguém, ou alguém traz uma pessoa para nós falarmos de Deus, evangelizarmos, às vezes quem trouxe quer que a gente conte aquele testemunho, que para ela, sabe assim, emocionou, ela chorou, e às vezes ela fica até decepcionada, porque queria que a gente contasse, mas a gente não conta o testemunho que ela esperava, porque para aquela pessoa não tem condições, não tem estrutura para ouvir e acreditar. Para ela, aquilo seria um golpe, até na abertura que ela está tendo para começar a entender e a crer. Às vezes tem que começar devagarinho, das pequenas coisas até as maiores. Mas eu lhe digo, a oração pode coisas tão poderosas e tão absurdas, que às vezes é difícil até a gente contar. Mas olha o que diz aqui a palavra, né? Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 28. A palavra de Deus diz assim: partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra. Jesus tomou a palavra e disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é tua fé.
como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia, uma mulher cananeia, vinda daquela região. E aí você pergunta assim, né? Qual que era o problema da mulher ser cananeia? Ela era pagã, gente. Ela era pagã. Ela acreditava em deuses. Ela acreditava em outros deuses. Então, nunca julgue a pessoa que ora em meio aos seus sofrimentos, porque ela não é da sua religião, porque ela não frequenta a sua igreja, porque também ela foi criada por Deus. Deus a ama e quer a sua salvação. Aquela mulher não acreditava ali no Deus, pelo menos até então, né? No Deus dos judeus, naquele Deus único que nós acreditamos. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas diante do sofrimento, aí nessa hora, as descrenças, né? O ateísmo cai por terra. Outro dia eu chorava de rir com a coisa que eu vi ali na internet. A pessoa dizendo lá, né? Quando a barata é voadora, não existe ateu, né? Porque aí é ai meu Deus para todo lado, né? Não é só quando a barata é voadora, não. Quando os problemas explodem à nossa volta, meu amigo, aí eu vou te dizer, até quem não crê começa a se questionar. Quando você não tem mais ninguém a quem você recorrer, é a hora que você percebe que só te sobra Deus. E mesmo que você tenha vivido uma vida inteirinha de costas viradas para Ele, no momento em que você chega, Ele te recebe e sabe o que mais? Ainda atende. Ainda atende a oração. Então por isso aqui diz que a mulher era cananeia. Era importante saber. E essa mulher pôs-se a gritar. Olha o que ela foi gritar: Senhor, Filho de Davi. Para mim, para você que somos cristãos, né, que não somos judeus, que não vivemos naquela época, às vezes a gente acha que é só um título bonito. É só para falar que Jesus é da família de Davi. Não. Atrás desta palavra, Senhor, Filho de Davi, está escondido um apelo que você não imagina. Porque havia uma promessa, havia uma profecia, que da casa de Davi viria o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o poderoso do céu, aquele que viria em nome de Deus, para salvar o povo, para curar os enfermos, para libertar os cativos. E não é que a bendita da mulher foi tomar conhecimento disso? E quando ela diz, Senhor, Filho de Davi, ela está dizendo, sabe o quê? Eu reconheço que tu és aquele que havia de vir, que tu és aquele que os judeus esperam, que tu és o ungido do Senhor, que tu és aquele que da parte do Criador tem poder para curar as pessoas e para libertar os que estão oprimidos do diabo. Foi isso que ela disse para ele, nessa palavrinha, Filho de Davi. E em seguida disse, tem compaixão de mim. Olha de quem que ela está pedindo compaixão. Tem compaixão de mim. Misericórdia de mim. E depois de dizer misericórdia de mim, ela conta qual é o sofrimento dela.
O sofrimento dela não era ela, gente. O que a estava atormentando, não a estava atormentando na carne dela. O seu sofrimento vinha de alguém que ela amava e diante de quem ela estava impotente. Aí você entende lá o que diz ali o título, né, do capítulo que eu falei para você. Mulher cananeia? Que eu 129 que eu tinha dito, não foi? Acho que foi. Deixa eu ver se era. Para os que se sentem prostrados e indefesos. O que você consegue fazer numa situação como essa? Em que você não consegue ajudar um filho seu, em que você não consegue ajudar um marido que sofreu um acidente de moto e que já teve uma parada cardíaca, que está na mesa de cirurgia e tendo outra parada cardíaca, com médicos dizendo não vai escapar, e se escapar de um jeito não escapa do outro, não vai deixar de morrer. E se der o azar de não morrer, que é mais ou menos isso, viu? Se der o azar de não morrer, vai vegetar, vai ter sequelas. Os médicos dizem e dizem porque sabem o que dizem e dizem com propriedade. Não é que a pessoa é despreparada e disse o que não devia. A pessoa é preparada, disse o que devia, mas Deus pode o que o médico não pode. Então o médico diz: não vai escapar. E Deus diz: vai sim. E o médico diz: se escapar vai ter sequela. E Deus diz: sem sequelas. E aí você percebe nesta hora que a oração não é uma brincadeira. A oração é um poder. E não é um poder como uma magia, como um feitiço. É um poder porque recorre a quem pode. Não é a nossa oração quem faz. Quem faz é a quem chega a nossa oração. Entendeu? Na magia, que é uma enganação, e quando não é enganação é uma coisa ainda muito pior. Na magia é a prática que promete fazer a coisa. Na fé é Deus quem faz. Porque o ser humano sem Deus pode nada. Nada, nem viver consegue. É só olhar para a vida daqueles que estão tentando viver sem Deus. Não consegue, gente, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. As dificuldades vêm, arrasam com a pessoa. É uma vida de revoltas, de amargura, sabe? Pouca gratidão, muita reclamação. É já uma antecipação do inferno. É a antessala do inferno. Uma vida vivida nesse mundo sem Deus não dá, não. Olha, eu não vivi a vida sem Deus, mas eu vivi uma parte da minha vida ignorando quem de verdade Ele pode ser na minha vida. E eu não descobri tudo ainda. Mas eu digo para você, como foi bom para mim ter tido meu encontro com Jesus. E se não é melhor, não é por culpa dele, é por minha, que sou lento, que não correspondo, não é? Que vacilo diante das tentações, sabe? Poderia me entregar muito mais, ter uma fé muito maior, mas às vezes a gente escolhe confiar, né, em si mesmo ou nos outros, mas da parte de Deus, nossa, Ele é maravilhoso. E aí essa mulher diz: tem compaixão de mim, e conta para ele o motivo do tormento. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. A mãe sabia que não era doença. E não era, meu amigo. Quem quiser pode dizer o que for a respeito disso. Eu te digo, não era doença. Era realmente uma opressão espiritual. E quem conhece um pouco da história ali antiga dos cananeus e das práticas que eles tinham,
saberia bem que essas práticas atraíam uma malignidade sobre a vida da pessoa. Por isso que Jesus fala para ela: não é justo jogar aos cães o pão dos filhos. Mas por que cães? Porque os judeus chamavam de cães os cananeus. E por que chamavam de cães? Eu vou te contar. O demônio faz da vida de uma pessoa uma vida de cão, quando ele pode pôr as mãos sobre ela. Foram vários os anos que eu rezei por pessoas que estavam oprimidas espiritualmente, não tinham doenças mentais. Aí você pergunta assim, mas será que não eram doenças emocionais? Eu acho que todo mundo que tivesse uma infestação diabólica ia ter doenças emocionais. Uma coisa acaba sendo consequência da outra. Mas aí vem uma oração, ou um acompanhamento de oração, e resolve o que os remédios não resolveram. E resolve o que anos, às vezes, de acompanhamento não resolveram. Será que não é porque foi aplicado o remédio certo dessa vez, gente? Deus na vida da pessoa, o único poderoso para expulsar aquele mal. E eu digo, o que eu vi eu posso te testemunhar, e poderia contar aqui as consequências de uma vida, da vida de uma pessoa oprimida, em muitos testemunhos que eu poderia lhe contar, e posso resumir: uma vida de cão, uma vida de cão. Então ela conta: a minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Como muitas vezes, depois da gente rezar, nós não ouvimos a resposta de Deus. E por vezes, Deus não nos responde prontamente. Como não respondeu prontamente esta mulher. Por quê? Porque a falta de resposta da parte de Deus nem sempre é um não, mas é uma abertura para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Quem precisa deve insistir na oração. E Jesus não respondeu, sabendo que não respondendo, essa mulher iria insistir. O que Deus queria que ela insistisse na sua oração e diante da dificuldade redobrasse a sua fé. O que você faz diante de uma resposta não dada e de uma dificuldade que se apresenta? Você põe a viola no saco e se retira e vai embora cabisbaixo, amaldiçoando a Deus, dizendo: eu fui lá naquele pregador, estou falando aqui Jesus, tá? Ele estava pregando. Eu fui lá naquele pregador, eu falei com ele ainda me chamou de cachorra. Essa gente não presta. Essa gente de igreja, essa gente religiosa, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. É assim que faz? Ou você vai além das aparências e dos meios? Lembra que eu dizia que Deus pode usar vários meios, mas os meios, não se esqueça, são sempre meios. E você não para nos meios. E até numa pessoa negativa, que talvez tenha te dado uma resposta ruim, que não fez como Jesus, que se manteve ali e acabou atendendo a oração da mulher. Às vezes você topa mesmo com gente que faz ruindade com você. E eu pergunto, você para no meio? Ou para além do meio? Você vai ao único que pode realmente te atender e insiste. E diante da resposta não dada e da dificuldade presente, você redobra a sua fé. E espera no Senhor contra todo desespero, até que Ele te responda pessoalmente ou ponha alguém no seu caminho que seja uma resposta de Deus para você. Qual dos dois caminhos é o que você adota? Quem desiste e desanima não recebe coisa alguma. Mas quem persevera até o fim é atendido na sua oração. Peça a Deus, sem duvidar.
que significa pedir sem duvidar? Não arrede o pé. Enquanto você não tiver resposta, não arrede o pé. Incomode a Deus. Olha aqui, ó. Senhor, ele não respondeu palavra alguma. Os seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: por favor, Jesus, manda embora essa mulher. Pois ela vem gritando atrás de nós. Olha, se a pessoa não interceder porque te ama, intercede para se ver livre de você. Porque foi isso que eles fizeram. Eles intercederam junto a Jesus. Não é porque gostassem dela, não é porque a amavam, mas para poder se livrar dela. Pediram a ele: atende. Quando diz manda embora, não é dizer sai, vai, entende? Mas atende essa mulher para despachar essa mulher daqui, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus tomou a palavra e disse para eles: mas eu não fui enviado para os de fora. Ela não faz parte da minha missão. Não foi para ela que eu vim nesse primeiro momento. Mas a mulher, ouvindo isso, tendo tudo para desanimar. Como às vezes você tem tudo para desanimar quando você ouve, não Jesus falando, mas quando você ouve a tentação falando para você que Deus não vai te atender porque você não merece, que Deus não vai te atender porque você tem muitos pecados, porque Deus vai te atender porque você não tem caridade no seu coração, que Deus não vai te atender porque você é sem vergonha, porque você só procura a Deus quando você precisa. Pode ser que você tenha escutado a voz da tentação e às vezes essa voz tomou o corpo em alguma pessoa. Alguém chegou e disse essas coisas que eu estou falando para você. Que não adianta você ficar rezando porque a sua vida não muda. Que você vive na igreja, mas que você não dá testemunho. E olha, podem ser verdade essas coisas. Mas é melhor a gente na igreja do que longe dela. E buscando Jesus do que desesperado de Jesus, porque desesperamos de nós mesmos. Não, meu amigo, faz igual a mulher. Ela ouvindo aquela palavra desanimadora, o que ela fez? Ela prostrou-se, a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar. Implorou. Se ela já estava pedindo e suplicando, você percebeu que a oração atingiu um novo nível? Ela começou a implorar: Senhor, socorre-me. Olha que interessante. Ela foi pedir pela filha, mas o tempo inteiro ela reza também por ela: tem piedade de mim, socorre-me. E Jesus vira para ela e diz: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E aí, gente, essa mulher, ela dá uma resposta que emociona Jesus. A resposta que Deus quer ouvir da boca de todos nós. Deus não quer que você vá embora desistindo da graça que você precisa, do favor que você necessita, do bem que lhe falta, daquilo que está além das suas capacidades resolver e que você precisa de uma intervenção divina. Deus não quer que você vá embora cabisbaixo, abatido, entristecido, de mãos vazias, como diz Nossa Senhora, porque o coração é orgulhoso demais para poder insistir. O que o Senhor quer? Que você tenha a ousadia de responder como essa mulher respondeu. Uma oração ousada. Ela não ofende, ela agrada a Deus.
E ela diz para o Senhor: é verdade, Senhor, é verdade. Mas até os cães, até os cachorros comem das migalhas da mesa, que caem da mesa de seus donos. Ela vira para Jesus e diz o quê? Isso que eu estou pedindo para o Senhor é uma migalha em vista do que o Senhor pode. Nesta hora, a vergonha deixa de ser dela e passa a ser de quem está em volta. Porque Jesus diz que não encontrou ali na região fé como a dessa mulher. Grande é a tua fé. Por causa da tua fé, será feito como você quer. Olha, por causa da sua confiança, você vai receber o que você pediu. Será feito conforme a sua fé. E na mesma hora, não esperou a mãe chegar em casa, e Jesus não foi lá. Porque a oração e a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo chegam lá. Chegam lá. A partir daquela hora, sua filha ficou curada. Era a filha que estava doente, mas o maior sofrimento era da mãe. Por isso que a mãe disse: tem piedade de mim. Por isso que ela diz: Senhor, ajuda-me. Porque o que um filho vive por fora, a mãe vive por dentro. A gente sabe que tem muitas mães doentes, gente. Tem muita mãe desequilibrada. Tem muita mãe... eu estou falando da mãe, mas aplique a pai também, tá bom? É que aqui é uma mãe. Tá? Tem muita mãe narcisista, com problemas psicológicos muito graves. Em vez de cuidar. Bipolaridade, com esquizofrenia, com depressão. E que às vezes nem sabe que traz essas doenças. E aí a gente às vezes quer julgar a pessoa por critérios normais, quando a pessoa não é normal. Quando a pessoa não está normal. Mas uma mãe saudável, uma mãe que está bem, quer o bem do seu filho mais do que o dela mesma. Com certeza aquela mãe desejou trocar de lugar com aquela filha, ao vê-la atormentada daquele jeito. E o sofrimento dessa mãe vendo a filha era tão grande, mas tão grande, que a mãe pediu socorro e teve compaixão de si mesma. Porque ela pensava: a situação da minha filha é ruim, mas a minha ainda é pior. Porque quisera eu estar no lugar dela. Então, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, socorre-me. Porque o que um filho vive muitas vezes se contorcendo, caindo... Olha, o que acontece com uma mãe, gente, que vê o seu filho caindo no chão, espumando pela boca, se contorcendo de dor? É exatamente o que acontece com o coração dela. A pessoa se contorce por fora. O filho se contorce por fora. O coração da mãe se contorce por dentro. A mãe vê o filho sendo destruído pela droga, pelo jogo. O coração dela é despedaçado. Despedaçado. Por isso, olha, eu tenho falado muito para os pais: tome muito cuidado, zele dos seus filhos, eduque, participe da vida, corrija. Porque se você não faz isso, todo desvio que esse jovem, esse garoto, essa garota, esse menino, essa menina viver lá na frente, meu amigo, isso vai recair sobre você. Porque você vai sofrer de ver as consequências sobre um filho que foi captado pelo tráfico, que caiu na dependência da droga, que tentou suicídio porque está endividado por causa de jogo online. Porque os pais não acompanharam, não é? E aí quando explodem as consequências, o filho está morrendo por fora e o pai e a mãe estão morrendo por dentro. Era o que acontecia aqui. Só que é próprio das mães, em meio às lágrimas, semearem oração. É próprio. É próprio das mães,
em meio às suas dores, em meio às suas lágrimas, ir regando com a oração. O testemunho nos conta bem isso. Mas ela era esposa. Mas toda esposa, gente, é um pouco mãe de seu marido. Toda esposa é. E o marido que não entender isso vai viver infeliz. Porque a mulher, para se realizar, ela precisa exercer a maternidade dela, inclusive sobre o marido. Tem medida. Tem um parâmetro, não é? Não adianta se escorar nisso para que você querer agir como a mãe dele, né? Porque não é. Mas é também o marido tem que dar um desconto e diz assim: ela está querendo ser a minha mãe? Tá. É dela, né? Por quê? Porque é natural de uma mulher ser mãe. Não é? Como é natural, deveria ser pelo menos de um homem ser viril. Então, é bonito quando você vê um homem viril. E ele não é viril só com a mulher dele. Ele é viril em todas as situações que o envolvem. No trabalho, no jogo, no esporte, nas amizades, no que for. Porque é próprio da pessoa. E é próprio das mães e das esposas, em meio às suas dores, em meio às suas lágrimas, semear em oração. E por causa de sua filha, essa mãe foi a Jesus com uma fé firme, com convicção. O que é que nós devemos levar para a nossa oração? Na oração você não pode chegar de mãos vazias. Você deve levar uma fé firme. E tem outra coisa também que você tem de sobra que você deve levar para a oração. Você tem, e eu, se brincar, tenho mais ainda. O que é isso que a gente tem de sobra que a gente deve levar para a oração? Os nossos pecados. Chega de mãos vazias, não. Leva os seus pecados. Vou levar os meus pecados para a oração? Leva. Leva porque é ali que é o lugar da gente levá-los. Leva porque isso é o que Deus quer. Porque todo mundo quer o que não tem, né? Deus não tem pecado, dá os seus para Ele. Mas leva com você a sua fé firme, como essa mãe levou. E ela confia em Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Essa mulher confia tanto em Deus e em Jesus, que por causa disso ela corre o risco do ridículo. Porque, olha, uma coisa é você chegar para uma pessoa, e a gente vê isso acontecer muitas vezes, né? Chamar ali um sacerdote do lado e baixinho, pedir: será que o senhor não vai lá em casa? Será que o senhor não atende? Será que o senhor não vai no hospital? Faz esse favor para mim. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ir chorando pelo caminho na frente de todo mundo, expondo a sua vida, expondo a sua situação e correndo o risco de ganhar um não. Olha, é o ridículo. Jesus na frente e ela atrás, ela gritando e Jesus ignorando. E aí ela pede e ele não dá trela para ela. O negócio estava tão incômodo. Imagina a cena, o espetáculo, ao ponto que os discípulos chegam para ele e dizem: por favor, atende a mulher. E Jesus fala e todo mundo escuta, inclusive ela: eu não fui enviado para fazer esse tipo de coisa. Não fui enviado para fazer isso para ela. A pancada, sabe, que a pessoa toma, a resposta negativa na frente de todo mundo. Você acha que ela estava preocupada com a autoimagem dela? Ela cai, aí é que ela faz mesmo, ela cai nos pés dele e ela chora e implora e toma outra. Eu não cai bem para mim dar o alimento dos filhos para os cachorros. O ridículo, hein? E ela vira para ele e diz: posso até ser uma cachorra, mas sou uma que acredita em Deus e que tem compaixão da filha. Jesus diz para ela: sua fé é grande. E por causa da sua confiança, minha filha, volta para tua casa, porque a tua filha passa bem.
recebeu a graça na hora, na frente de todo mundo. Teria sido ridículo se ela não tivesse ido até o fim. Mas o que era para ser motivo de vergonha se tornou motivo de glória. Ela pelo caminho foi sendo congratulada, parabéns. E quando ela chegou, tinha uma história para contar e muita gente para ir ouvir. Então, o que ela talvez não fizesse por ela mesma, ela não hesitou em fazer pela filha. E por causa do seu amor, Jesus libertou a filha. Por causa do amor da mãe, Jesus libertou a filha. Então, há muitas mães que estão sendo provadas nos sofrimentos dos filhos. Talvez seja o caso da senhora que está nos acompanhando agora. Talvez seja o caso da senhora que está rezando conosco. Porque o seu filho está passando por uma situação que a senhora nunca imaginou. Problema de saúde, risco de morte, dívida, família destruída, despedaçada, sofrendo com adultério da esposa, talvez uma vergonha ainda mais pesada, a esposa dele grávida de um outro homem. Talvez a senhora esteja sofrendo com o filho ameaçado de morte por causa do envolvimento com bandido, porque pegou dinheiro emprestado com gente perigosa e agora não tem condições de pagar, e a senhora perdeu o sossego. Talvez você, mãe, esteja sofrendo com a sua filha os desentendimentos, os conflitos dentro de casa, as muitas acusações, a rebeldia, a falta de autoestima, o descuido dela com o próprio corpo, as tentativas de suicídio, as automutilações. Aí a senhora vê a tristeza no rosto, nos olhos da sua filha, aquela menina que um dia já foi tão alegre, e isso nubla o seu coração. Talvez você, minha amiga, o seu sofrimento em relação aos filhos seja justamente porque você deseja tanto tê-los e não os tem, porque você ainda não conseguiu a graça de uma gravidez. Há muitas mães que estão sendo provadas em sofrimentos que estão ligados aos seus filhos. Mas a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo é o antídoto contra todo desespero. Como é que essa confiança se fortalece? Ela se fortalece com o conhecimento. Ontem, graças a Deus, eu consegui terminar o livro da Quaresma. 2 horas. Ontem não, hoje. Fui dormir às 3 da manhã. Aí a minha esposa, ela olhou para mim, né, e disse assim: você vai ter que pensar bem antes de assumir de novo esse compromisso. Não quero que você assuma, não. Você já fez aí 3, está na hora de outra pessoa assumir, e ela tem razão. E aí ela chegou num momento, ela disse assim: ninguém vê o trabalho que dá. Quantas horas, meu amor, ela dizendo para mim, do seu descanso, quantas horas da sua vida, do seu lazer, do seu convívio com a sua família. E ela disse: Márcio, essa coisa que ninguém vê. E aí eu ouvia, e ela tem razão, e eu disse: é verdade, mas Deus vê. É para Ele. Ele é o Senhor. E eu dizia para ela: se uma única pessoa, por causa de todo esse trabalho, encontrar-se com Ele e experimentar a salvação, por essa única pessoa eu seria capaz de fazer tudo isso de novo, eu faria tudo de novo. E ontem quando eu estava lá, né, já terminando, eu estava relendo o que eu escrevi antes de ontem. E quando eu terminei de escrever antes de ontem, eu estava tão cansado que eu não consegui ler
Aí ontem eu estava lendo e eu disse, como tá bom. Eu falei, isso aqui vai fazer um bem tão grande, mas tão grande para as pessoas. Isso me deu uma alegria. E olha, tem gente que faz pela exposição, pelo sucesso, pelo dinheiro, mas grande parte desse trabalho acontece no escondido. E aqui na Canção Nova, graças a Deus, dinheiro não vem pra gente, sabe? Esse livro, como todos os outros que eu escrevi, não vou ganhar um centavo com ele. Nem um centavo, nada, nem um dinheirinho. Mas os direitos autorais? Nem os direitos autorais. Tudo foi entregue. Então para quê, Márcio? Para quê? Porque é pelo conhecimento que a pessoa aumenta a sua fé em Deus. Porque a fé entra no coração da pessoa pelo conhecimento. Diz São Paulo, pelos ouvidos, porque as pessoas escutavam. Mas a fé entra pelos olhos quando você lê. Quando diz a fé entra pelos ouvidos, é quando a palavra de Deus chega a nós. E olha, quando um livro ele é escrito no poder do Espírito Santo, isso já aconteceu tantas vezes comigo. Você lendo aquelas páginas, parece que o Espírito Santo salta daquelas páginas para dentro do seu coração. E naquela hora, sabe, num ímpeto de fé, a graça acontece, o milagre acontece. Precisa ter fé, precisa aumentar a sua confiança. Então, quando ouvir muitas vezes a gente insistindo em que você tenha uma Bíblia, em que você tome conhecimento da palavra de Deus, e até se essa pregação te ajudou, então sim, que você leia um livro, porque ele vai conseguir falar com você coisas que às vezes aqui no programa a gente não tem tempo e nem intimidade para falar, não é? Porque na televisão às vezes tem pessoas correndo os canais que nem querem te ver. Você tem que ter a delicadeza e o cuidado com essas pessoas. Mas no livro que você comprou, não, você comprou. Aí você se prepara, porque ali a gente rasga o verbo. Ali nós vamos conversar sobre coisas importantes e sérias. Mas olha, a confiança firme em Jesus é o antídoto contra todo desespero. A oração de uma mãe é coisa tão importante aos olhos de Deus, tão importante, que uma das últimas coisas que Jesus fez antes de morrer foi cuidar para que todos tivessem uma mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então para você que sentiu uma dorzinha, uma tristeza quando viu isso e ouviu o que eu falei e pensou, mas eu não tenho, que pena que eu não tenho uma mãe para fazer isso por mim. Que pena que a minha mãe morreu. Que pena que a minha mãe não se dá bem comigo. Que pena que a minha mãe não gosta de mim. Que pena que eu não conheci a minha mãe. Que pena que a minha mãe não é uma mulher de oração. Então deixa eu terminar te dando talvez a melhor de todas as notícias. Antes de morrer, na cruz, nosso Senhor, pensando em você, Ele quis garantir que você não ficasse órfão. E deu para você uma mãe que não morre jamais. Nossa Senhora é sua mãe. Ela está viva diante de Deus. E ela pode por você muito mais do que essa cananeia pôde pela filha dela. Amém. E aprenda com Nossa Senhora. Se una a ela em oração. Se você se sente fraca para rezar e diz, quem me dera ter a fé desta cananeia. A fé de Nossa Senhora é muito maior do que a fé desta mulher. Então pega os seus cacarecos e põe no colo de Nossa Senhora e diz, eu não sei o que fazer com isso, mãe. Mas a senhora sabe, me ajuda, Virgem Maria. Ninguém que recorreu a Nossa Senhora foi mandado embora sem ter resposta. Ela não sabe, Nossa Senhora não sabe deixar partir tristonho e desalentado. Quem a ela recorreu não sabe. Feche os seus olhos, põe as mãos sobre o seu coração. Vamos rezar um pouquinho. Ter fé em Jesus é assumir que Deus não pode mentir. Então nós avançamos sabendo que Ele nos amparou com uma mãe.
Ele escuta nossa mãe em nosso favor e ouve nossa oração. É por isso que nós sabemos que nesse momento agora em que nós rezamos, por isso que nós sabemos que algo bom vai acontecer. A fé salva, porque ela nos faz na hora do perigo nos apegarmos ainda mais com Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque esta palavra também vem ser uma mãe para nós nesta manhã e nos amparar. Obrigado.